Sejam bem-vindos a Carlos Divo, nome do meu canal, mais uma vez aqui para vos trazer mais um vídeo de história. Hoje estou aqui para vos ajudar a fazer a correção do exame 2021. Sim, o exame que foi feito há dias e, portanto, recebi esse exame ontem. Era suposto que ontem tivesse gravado, não consegui pelo tempo e mesmo agora não estou a conseguir. Sejam bem-vindos a Carlos Divo, nome do meu canal, mais uma vez aqui para vos trazer mais um exame de história. Ontem recebi um exame de alguém 2021, a pessoa pediu que eu fosse lhe ajudar a fazer a correção do exame, portanto não consegui fazer em privado com a pessoa, portanto decidi gravar este vídeo para postar não só para os que querem correção ou os que fizeram o exame, mas para os que ainda vão fazer para a semana. Bem, vou fazer de uma forma muito corrida, não vou comentar muitos exames, pretendo resolver o exame todo, portanto vamos fazer de uma forma muito corrida mesmo. Desde já eu quero pedir, vai deixando aí seu like, a sua subscrição, não é? Portanto, o exame 2021 de História, a primeira questão, portanto, é o exame da Universidade Eduardo Mondlane e de outra, como é que é, da UP e de outras universidades. Vamos lá, o primeiro grupo aqui que se pede é historiografia, que é o típico de exames, começa sempre com historiografias. Identifica as características da historiografia judaica. O que era a historiografia judaica? Agora, aqui tem o quê? Nós temos aqui cosmogônica, sim, é cosmogônica, é mitológica, sim, é profética, sim, é gentílica, sim, e é normativa, Então, a opção correta é naturalmente a opção B. Não podem ser as outras, porque esta aqui é narrativa, não pode. Aqui C, Por que reprovamos C? Reprovamos C porque falta um dado que B tem, que é a questão o que? Mitológica. Ok, só para não correr. A opção correta é B. Ela indicou B, está correto. Vamos lá, 2. Os seguidores de Jesus Cristo criavam inquietações aos judeus do que os romanos, porque o cristianismo era uma doutrina nacionalista, racista, não é verdade? O cristianismo era aberto e não distinguia os povos. Sim, o cristianismo era aberto e distinguia os povos, não é verdade? O cristianismo era uma doutrina nacionalista, aberta e distinguia os povos. A opção correta aqui é naturalmente a opção B, é a pergunta B. É a pergunta B, vamos lá. Ela marcou D, o cristianismo era uma doutrina nacionalista aberta e distinguia os povos. Não, o cristianismo não era isso, não é? Vamos lá, 3. Não há nenhum judeu, nem grego, nem varão, nem fêmea, porque todos somos um só em Jesus Cristo. A razão desta informação do apóstolo Paulo na Bíblia é mostrar o ecumenismo judaico, não é verdade? Porque não tá, essa expressão é cristã, não é judaica. B, mostrar o gentilismo cristão, não é verdade. Mostrar o ecumenismo cristão, sim, a opção correta é B. 4. A historiografia cristã é providencialista porque prioriza a intervenção de Deus perante os feitos do homem. Sim, é verdade. C, está correto. A intervenção de Deus, tudo, Deus é que providencia, não é? 5. A ciência deve ser renovada e colocada ao serviço do processo da humanidade. Este postulado pertence a quem? Naturalmente que vai pertencer ao Francis Bacon. A historiografia não deve ser limiar, não é? A história não deve ser limiar se descrever os acontecimentos, mas procurar por problemas. Identifique os defensores desta concepção. Naturalmente que os defensores dessa concepção são os que a escola dos análises, não é o positivista, não é o historicista, não são os absolutistas, são os análises. Análises estamos a falar de quê? Do Marc Bloch, daquele freak Lucien Febvre, depois o próprio como é que é aquilo? Ok, 7.
o Bloch, Marc Bloch, o Lucian Febvre, quem é aquele outro ali, Fernando Brodel. Ok, vamos lá, 7. Como o historiador verifica a autenticidade, como o historiador verifica a autenticidade e veracidade das fontes históricas? Ela indicou a B, e a B está correta através da crítica. Não. A crítica histórica não, ok, deixa-me só ver, através da crítica de proveniência, através da crítica externa, através da crítica externa. A opção correta é naturalmente a crítica externa. A crítica externa responde de onde vem o documento, quem escreveu, para quem escreveu, como escreveu, né? Isso em parte para avaliar a veracidade e a autenticidade do livro. Fico mais para a questão D. Vamos para o grupo História Geral. Relativamente à história geral, as primeiras edições de jogos da antiguidade realizaram-se. Quando é que foram realizados? Naturalmente que foram realizados na Grécia, nos anos de 776, em homenagem ao deus Zeus, deus do fogo. É por isso que sempre acende-se aquela tocha quando são Jogos Olímpicos. 9. O fisiocratismo surgiu na Europa na segunda metade do século XVIII e teve como defensores. Naturalmente que os defensores do fisiocratismo há de ser o Torquete e Francis Quesnel. Portanto, a opção correta aqui é B, ela infelizmente falhou, a opção correta é B. Vamos lá, qual a fonte da riqueza para os fisiocratismos? Naturalmente é terra, fiso significa físico, o cratismo significa poder, não? O poder girando em torno da própria terra, em torno daquilo que a terra pode produzir ou dar ao homem. Portanto, a opção correta aqui é naturalmente a agricultura, opção número 10. Vamos lá procurar número 11, vamos lá, vamos tentar correr com isto. Como disse, não vou comentar muito o exame, sob pena de levar muito tempo, ok? Uma das características do Renascimento é o que? É antropocentrismo, que é a opção A. Antropocentrismo significa centro é o homem, centrismo, ok? Vamos lá, 12. O ato de supremacia do poder do rei Henrique VIII para fundou o que? A Igreja Anglicana de onde? Da Inglaterra. A opção é D. 13. O primeiro presidente dos Estados Unidos de América, George Washington, foi eleito. Quando é que foi eleito? Naturalmente que em 1789. A opção correta é C. 14. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foram adotados após o quê? Naturalmente que após a Revolução Francesa. Esta aqui vai, não é? Peço retificar isto, gente. Peço retificar isto. Esta opção não pode ser correta, gente. Não pode ser correta porque estamos aqui a falar de que de 1989. 1889 é já o nosso, quer dizer, é muito recente demais para a Revolução Francesa, não é? Portanto, a opção correta aqui há de ser americana, Declaração dos Direitos do Homem. É Revolução Americana, desculpa, Revolução Americana. Revolução Americana é a opção correta. Qualquer problema aí, peço para colocar nos comentários. Eu tô a resolver esse exame a sangue frio mesmo. Então peço qualquer problema aí, comente aí no comentário. 15. A Conferência de Berlim realizou-se quando? Dia 15 de novembro, 84 a 26 de fevereiro. Essa é a opção correta, B. 16. Identifica os elementos que melhor definem o Estado. Estado, povo, terra e poder, né? Vamos lá ver. Aqui temos nação, que é nação, não é? Que é povo também, terra. Depois temos povo, repetição. Nação é povo, governo, povo, não faz sentido. Nação, povo, território, governo, depois hierarquia também é água. B. Nação, povo, território, terra, governo. Então, essa é a opção correta. D. A opção correta é D. Vamos lá. 17. Identifique o líder de resistência contra a ocupação colonial no Sudão. Mahadistas. Esta é a opção correta. A. Ok, vamos lá. O Menelik é da Etiópia, esse freak. Vamos lá, o 18.
Durante o período colonial, a Etiópia foi ambicionada pela Itália e sofria pressões internas. De onde vinha a pressão interna de quê? Da Itália. Como é que é? Da Itália, né? Da Itália. Eu colocaria a mesma questão que ela colocou, não é? Se Sudão não. Durante o período colonial, a Etiópia foi ambicionada pela Itália, ok, a Etiópia foi, ok, e sofria pressões internas. De onde vinham as pressões internas? Itália, ok. Se são pressões internas, naturalmente que seria o movimento mahdista e do Egito. Por quê? Porque aqui temos Inglaterra, é pressão externa. Aqui temos, como é que é, Menelik é da Etiópia, então não seria ele a pressionar, porque estou a entender que havia uma pressão interna que pressionava a Etiópia. Durante o período colonial, a Etiópia foi ambicionada pela Itália e sofria esta Etiópia uma pressão interna. Então, se é uma pressão interna, naturalmente seria a opção A, movimentos mahdistas e do Egito. Essa é a opção A. Qualquer shit, peço que coloquem aí nos comentários. 17, 19. Identifica o líder de resistência no Tanganyika contra a presença alemã. Naturalmente que estamos a falar do senhor Abushir, que vai se identificar na resistência na África Oriental. O senhor Júlio Nyerere, ele é mais para movimentos nacionalistas, não é? A favor da libertação, que é a favor da independência, né? Então não é de resistência, porque depois da resistência domina-se os Estados africanos. 20. Devido à pressão externa, Lumbengula, rei dos Ndembeles, assinou um tratado com os Boeres, com os ingleses, reagindo aos tratados de que, ok, eu prefiro também ficar com B, não é? Enviaram-se Rhodes para convencer Lumbengula a cancelar o tratado e celebrar outro tratado com os ingleses. 21. A resistência contra a presença colonial no Senegal foi promovida pela construção da linha férrea Dakar, que esta linha férrea foi favorecida pelos franceses, não é? 22, estamos com 13 minutos, ok. 22, identifique o pai do panafricanismo. Naturalmente estamos a falar de quê? De William Dubois. A opção correta é D, sim. Depois 23, a Associação Nacional para o Progresso da População de Cor foi fundada por quê? Naturalmente estamos a falar de novo de quê? De William Dubois. 23, vamos lá procurar 24. O 24 está aqui, ok. O que é que nos diz 24? 24, no Congresso Pan-Africano realizado em Manchester em 1945, participou uma personalidade moçambicana. Estamos a falar de quê? Estamos a falar naturalmente de Marcelino dos Santos. Quando se fala de Eduardo Mondlane também é um destaque, mas para essa questão, Marcelino dos Santos é que vai participar lá. Vai participar também com Agostinho Neto e outros homens. Ok, a opção correta é D. Ok, 25. As igrejas foram verdadeiros motores de nacionalismo africano, o que pregavam a igreja ortodoxa de Mark Grave, a existência de anjos negros e demônios brancos. Essa é a opção correta. 26. Durante o tráfico de escravos, estes eram transportados em... Eu fico aqui com essas últimas duas questões, não é? Navios cargueiros, que eram navios de carga de maior magnitude, também de barcas atlânticas, que são também navios que se faziam ao Atlântico. O negreiro faltaria aqui os navios negreiros, não é? O negreiro sozinho não perde, aliás, não tem... também ficaria com o negreiro, mas o problema já é negreiro só não esclarece, não explica nada, não é? Portanto, ficaria com o navio cargueiro, que eram navios mais de carga, ou barcas. Não tenho aqui uma resposta assim exata, então peço que deixem nos comentários a opção que acharem a correta, que forem correta. A guerra de 1994 entre os Tutsis e os Hutsis envolveu os seguintes países. Eu tenho até um vídeo que fala disso. Naturalmente vai envolver Burundi e Ruanda,
Por quê? Porque em Burundi também havia os Tutsis, em Ruanda também. Portanto, são etnias que vão compartilhar os dois países, ok? Portanto, a história de Moçambique, história de cá. Na história de Moçambique, temos 15 minutos. Na história de Moçambique, o período entre 1505 a 1886, caracterizado pela... 1885 é quando Portugal vai construir a feitoria de Sofala, né? Sofala, feitoria de Sofala, para perceber o que estava a acontecer no interior, porque via árabes a saírem do interior com carregados de ouro, então queria perceber isso. Naturalmente que isso vai gerar um conflito entre os portugueses e os próprios árabes. Então a opção correta naturalmente quer dizer a presença dos portugueses primeiro ali em Sofala, e depois isso vai gerar conflitos entre os próprios portugueses e os próprios árabes. 29. A descentralização dos estados Marav levou ao aparecimento dos estados. São 4 estados, não é? Temos o Undi, temos o Capuiti, temos o Biwe e temos o Lundo. Esses sim são os estados que vão. Não, essa aqui tem Mbona é o quê? Moale é o quê? Depois Luba é o quê? Então, não são. A opção correta é sim. Vamos lá, 30. A expulsão dos portugueses no estado de Muinimutapa, 1693, foi dirigida por, naturalmente, estamos a falar de Xangamiri Dombo. Gatsilus é um traidor, não faz parte dessa brincadeira, não é? Gatsilus, como é que é? C, Dombo. 31. A capital do estado de Gaza foi transferida de Majakazi para Mussurize e depois de Mussurize para Majakazi. Por que isso? Não é? Essas opções são muito tradutoristas, as opções que tem aqui. A opção K diz recursos abundantes em Mussurize. Então, se há recursos abundantes em Mussurize, por que ele vai transferir de Mussurize para Majakazi? Não faz sentido. B. Recursos escassos em Mussurize, faz sentido. E evitar pressão dos portugueses e britânicos, também faz sentido. C. Recursos escassos em Mussurize, faz sentido. E aumentar a pressão não faz sentido. Ok? Aumentar a pressão britânica, aumentar a pressão dos portugueses e britânicos, aonde? Quem aumenta é o próprio Ngungunyane, que quer aumentar a pressão aos portugueses e britânicos, aonde exatamente? É Majakazi. Se for Majakazi, faz sentido, ou se for na zona mais a sul, faz sentido. Ok, recursos abundantes em Mussurize também não faz sentido, então descartamos a D e descartamos A. Entre as duas opções de B e C são as corretas. Então vamos lá de novo. B. Havia problemas de produtos em Mussurize, por isso que ele saiu de lá. Ok, mas também queria fazer o quê? Queria evitar uma pressão dos portugueses e britânicos. Também faz sentido. Então a opção correta aqui há de ser B, não é? Há de ser B. Vamos lá, 32. A ocupação colonial implicou o traçado de fronteiras, o Tratado de Fronteiras em sul de Moçambique foi delimitado em... Quando é que foi delimitado as fronteiras de Moçambique? A opção B, 1869 é a opção correta. Vamos lá, 33. Em 1907 foi criada a Secretaria dos Negócios Indígenas com a responsabilidade de supervisionar e recrutar trabalhadores para as minas e para o uso interno. Portanto, essa secretaria vai cuidar de assuntos exteriores e assuntos internos, os indivíduos que vão, os indivíduos que ficam. Ora, a opção é C. 34. Portugal garantia seus interesses políticos e financeiros nas companhias, colocando comissários portugueses junto das administrações das companhias. Tanto é que as companhias não tinham toda a liberdade, tinham que prestar contas a Portugal, prestavam contas a partir desses comissários que eram indicados. 35. A Companhia de Moçambique exportou mão de obra para a África do Sul a partir de que? Eu fico mesmo com a linha C, 1902, há várias razões. Essa companhia vai ter poderes majestáticos até a partir de 1890, não é? Não só a partir de 1890, 91,
a obrigatoriedade de os moçambicanos pagarem impostos a partir de dinheiro, através de dinheiro. Naturalmente que nessa altura haverá necessidade desses indivíduos trabalharem para ter esse dinheiro. 1902 é a opção correta, eu ficaria com essa opção. Ok, 36, vamos lá procurar 36 para terminarmos isto. Acho que terminamos com isto. Ok, vamos lá correr, temos 20 minutos. Já estamos demasiadamente corretos. Okay. A companhia Dinha entrou em decadência. Por quê? Porque não atraía capitais, não só havia uma forte resistência lá dos Macondes, a opção correta. 37, os escravos praticados a escravatura praticada entre 1850 a 1902 era destinados ao quê? Destinado sim, naturalmente, era o tráfico clandestino. Clandestino porque já havia proibição e fazia-se na clandestinidade, mas mesmo na clandestinidade vendia-se mais escravos do que mesmo na altura em que isso era autorizado. Vamos lá, 38. Em caso de invasão de imposto da Companhia de Moçambique, se tornava como medidas. Qual era a medida? De trabalho forçado correspondente ao valor acrescido 50%, trabalho forçado envolvendo o gente. Peço não responder essa questão, peço que se alguém souber a resposta deixa aí nos comentários. 39, o trabalho migratório foi regulamentado. Sim, foi regulamentado. Os primeiros regulamentos do trabalho migratório vão ser em 1897. 40, o recrutamento da mão de obra África do Sul era monopolizado naturalmente, que foi mesmo pela ONELA. Atlas, Canones, são empresas que depois vão aparecer, mas aqui tinha monopólio a dizer a própria ONELA. Ok, 41, o Grêmio Africano do Rensuma foi fundado. Sim, foi fundado em 1908, está correto. 42, a Junta de Exportação Alcoólica já que foi criada assim em 38, C é a opção correta. A Junta de Exportação de Algodão já que promovia a produção de algodão através de quê? De propagandas de trabalho forçado. Está correto. Vamos lá. Os macololos eram contrários ao trabalho forçado, correto. 45, em 1955 foi criada a Sociedade Algodoeira Africana Voluntária. Peço não responder essa questão, me dá um pouco de dor de cabeça, tem que se pensar muito, tem que se ler muito e não consegui ter tempo para isso. Vamos lá, 46. O acordo de Nkomati foi assinado em 84. Sim, concordo. Por quê? Samora Machel e Peter Botha, correto. Os dirigentes dos Estados Maravilhos que receberam taxas por resolução de disputas de trânsito eram designados por Chupeta e Mondoro e Kawana. Eu fico com a opção A, não é? O Mondoro, né? Os Mondoro, Chupeta não. Ok, vamos lá. Caso esteja errado, peço deixem aí os comentários. A admissão de Estado de Gaza era feita por... A opção correta é C, eram por sistema de casas. Casa, não é? Que eram impostos que eram coletados nas casas e depois aqueles impostos eram entregues à liderança dali, depois aos indunas, depois até chegar aos próprios incosses. Esse é o exame, gente, que os colegas fizeram, os colegas da UP e de outras universidades há dias, e portanto queria compartilhar esse exame convosco. Se gostaram, eu peço deixem o vosso comentário, o vosso like e não só a vossa subscrição. Compartilhe o exame. Fico por trazer o exame 2020 ainda hoje, se eu conseguir, mas então, valeu!